Minha nora me acusou de um crime que eu nunca cometi. Fui condenada e passei 3 anos presa. Meu próprio filho olhou nos olhos do juiz e pediu dê a pena máxima. Eles tentaram me visitar todo mês. Eu nunca aceitei. No dia em que saí da prisão, descobri que aquela condenação foi a maior bênção da minha vida. Sim, você ouviu direito. E quando eu te contar o que aconteceu, você vai entender por que às vezes Deus permite que passemos pelo inferno para nos mostrar quem realmente somos. 3 anos atrás, eu estava no banco dos réus. Meu filho Rafael, meu único filho, aquele menino que eu carreguei no colo durante noites inteiras de febre, estava sentado ao lado da mulher dele, a Patrícia. Ela chorava copiosamente, limpava as lágrimas com um lenço de papel, encostava a cabeça no ombro do meu filho. Ela era a vítima perfeita. E eu era o monstro. O advogado dela terminou de falar e o juiz perguntou se alguém mais gostaria de se manifestar antes da sentença. Foi quando meu filho levantou. Ele olhou diretamente para o juiz e disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz cheia de ódio, que ele pedia a pena máxima para mim, que eu merecia pagar por tudo que tinha feito, que ele tinha vergonha de me chamar de mãe. Senti meu coração se despedaçar em 1000 pedaços naquele momento. Mas antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Está no trânsito? Em casa? Fazendo alguma tarefa? Compartilha aí nos comentários. Adoro saber de onde vocês me acompanham. E se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal porque essa história aqui está só começando e você não vai querer perder o final. Garanto que vale cada segundo. Meu nome é Marta, tenho 63 anos. Quando tudo isso aconteceu, eu tinha acabado de completar 60. Era para ter sido um aniversário de comemoração, de gratidão por tudo que eu tinha conquistado na vida. Mas se tornou o início do meu pesadelo. Eu criei meu filho sozinha desde que ele tinha 8 anos de idade. O pai dele, o Rogério, me deixou por uma colega de trabalho e simplesmente desapareceu da nossa vida. Mandava uma pensão mixuruca quando lembrava, mas nunca mais quis saber do Rafael. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade aqui em São Paulo, no bairro da Muca. Não ganhava muito, mas era um emprego honesto. Acordava às 5 da manhã todos os dias, preparava o café da manhã para o Rafael, deixava o almoço pronto porque ele estudava de tarde e ficava sozinho em casa pela manhã. À noite, quando eu chegava, ainda fazia a janta, ajudava ele com as lições de casa, cuidava da roupa da casa, de tudo. Fim de semana eu fazia uns bicos lavando roupa para fora para conseguir pagar um cursinho de inglês para o meu filho. Eu queria que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. Abri mão de refazer minha vida amorosa. Tive alguns pretendentes ao longo dos anos, sim. Homens bons, trabalhadores, que queriam me namorar sério. Mas o Rafael sempre teve ciúmes. Qualquer homem que aparecia na minha vida, ele fazia cara feia, ficava emburrado, dizia que ninguém ia ser bom o suficiente para mim. No fundo, eu acho que ele tinha medo de ser abandonado de novo, como o pai tinha feito. Então eu escolhi meu filho. Sempre escolhi meu filho. Ele cresceu, passou no vestibular para engenharia na USP. Você não imagina o orgulho que eu senti no dia que saiu o resultado. Chorei tanto que fiquei com os olhos inchados por 2 dias. Meu menino ia ser engenheiro. Ele ia ter a vida que eu sempre sonhei para ele. Durante a faculdade, eu continuei trabalhando feito uma condenada. O Rafael morava comigo, não pagava nada de conta, eu que sustentava tudo. Ele dizia que precisava focar nos estudos, que depois que se formasse ia me recompensar por tudo. E eu acreditava. Mãe sempre acredita, né? Foi no último ano da faculdade que ele conheceu a Patrícia. Ela era colega de turma dele. Vinha de uma família de classe média alta, o pai era dono de uma rede de farmácias aqui na Zona Sul. Morava num apartamento bonito no Itaim, andava com roupas de marca, essas coisas. Na primeira vez que o Rafael levou ela em casa, eu percebi o jeito que ela olhou para o nosso apartamento. Era um apartamento simples, 2 quartos, num prédio antigo sem elevador. Mas era limpo, organizado, comprado com muito suor do meu trabalho. O olhar dela foi de desprezo. Disfarçado, mas foi de desprezo.
Ela mal tocou no bolo que eu tinha feito especialmente para receber ela. Disse que estava de dieta. Mas eu vi quando ela postou foto no Instagram, naquele mesmo final de semana, comendo um pedaço enorme de torta numa confeitaria chique. Tentei conversar com o Rafael sobre isso. Com muito cuidado, sabe como é? Disse que achava ela meio metida, que talvez não fosse a menina certa para ele. Meu filho me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Disse que eu estava com ciúmes, que não aceitava ver ele feliz, que a Patrícia era a mulher da vida dele, e eu ia ter que engolir isso. Engolir. Essa foi a palavra que ele usou. Doeu. Mas eu engoli mesmo. O que uma mãe não faz, né? Eles se formaram e 6 meses depois já estavam casando. A Patrícia queria um casamento grande, numa casa de festas chique em Santana de Parnaíba. Eu juntei todas as minhas economias e ofereci para o Rafael. Eram 25 mil reais que eu tinha guardado ao longo de anos. Era minha reserva de emergência, meu sonho de talvez um dia conseguir tirar umas férias, conhecer o Nordeste. Entreguei tudo para o meu filho. Ele pegou o dinheiro, nem agradeceu direito. Disse que ia ajudar, mas que não cobria nem metade do que a Patrícia queria. O pai dela pagou o resto. No dia do casamento, eu não fui colocada na mesa principal. Fiquei numa mesa no canto do salão, com uns primos distantes do Rafael que eu mal conhecia. A Patrícia colocou a madrinha dela, uma amiga da faculdade, na mesa principal. Eu, mãe do noivo, que tinha pagado parte daquele casamento, fiquei esquecida no canto. Na hora das fotos, a Patrícia fazia questão de me deixar de fora. O fotógrafo até chamava: "Olha, vamos fazer uma com a mãe do noivo", mas ela sempre inventava alguma desculpa. Que tinha que aproveitar a luz, que ia fazer depois que não sei o quê. Resultado: tenho 3 fotos do casamento do meu filho. 3. E em nenhuma delas estou ao lado dele. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento que o pai da Patrícia comprou para eles de presente. 3 quartos, 2 vagas de garagem, num condomínio moderno na Vila Mariana. Enquanto isso, eu continuava no meu apartamento na Muca, pagando aluguel porque nunca tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para comprar. Tudo que eu juntava ia para o Rafael. Eu achei que depois de casado, morando bem, com um bom emprego, ele tinha conseguido uma vaga numa construtora grande, a vida ia melhorar entre a gente. Mas foi o contrário. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Eu ligava, ele não atendia. Mandava mensagem no WhatsApp, ele visualizava e demorava dias para responder. Quando respondia, era sempre com uma desculpa: que estava atarefado no trabalho, que a Patrícia não estava se sentindo bem, que tinha compromisso com a família dela. Sempre a família dela. Eu implorava para ele vir almoçar comigo num domingo. Um domingo, só um. Fazia meses que eu não via meu filho. Ele disse que ia tentar. No sábado à noite, confirmou que viria. Acordei às 6 da manhã naquele domingo. Fui no Mercadão da Madrugada comprar os melhores ingredientes que eu podia pagar. Fiz a feijoada que o Rafael amava desde pequeno. Passei o dia inteiro na cozinha. Arrumei a mesa bonita, coloquei uma toalha que eu guardava para ocasiões especiais. 12h30 da tarde, a hora que ele tinha dito que chegaria, eu já estava pronta, esperando. 1h da tarde, nada. Liguei, não atendeu. 2 da tarde, mandei mensagem. 3 da tarde, já estava desesperada. 4 da tarde, ele respondeu: "Desculpa, mãe. A Patrícia quis almoçar na casa dos pais dela. Esqueci de te avisar." Foi nessa época que eu percebi que tinha perdido meu filho. Não para a morte, que seria mais fácil de aceitar. Tinha perdido ele para a indiferença, para o desprezo, para a manipulação daquela mulher. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, era uma quinta-feira de manhã. Eu nunca vou esquecer. A Patrícia apareceu no meu trabalho. Ela nunca tinha aparecido lá. Nem sabia direito onde eu trabalhava. Chegou toda sorridente, me abraçou na frente das minhas colegas, disse que estava passando na região e resolveu me fazer uma surpresa. Aceitei levar ela para tomar um café na padaria do lado. Ela ficou falando amenidades por uns 10 minutos, perguntando como eu estava, comentando sobre o tempo, essas coisas. Até que ela soltou: "A gente precisa de um favor seu." Meu coração até acelerou.
Pensei que finalmente eles estavam me incluindo em algo, me pedindo ajuda com alguma coisa, que eu voltaria a fazer parte da vida do meu filho. Que inocente eu fui. Ela continuou. A gente está querendo trocar de carro. O papai disse que ajuda, mas não pode dar o valor todo agora por causa de uns investimentos. A gente precisava de uns 30 mil emprestados por uns meses. Você não teria como ajudar? 30 mil reais. Eu ganhava 2.500 por mês. 30 mil era mais de um ano do meu salário. Eu não tinha 30 mil. Não tinha 10 mil. Não tinha nem 5 mil, porque tudo que eu tinha juntado tinha ido para o casamento deles. Expliquei isso para ela. Com educação, com carinho, dizendo que gostaria muito de ajudar, mas não tinha condições. Ela mudou completamente. O sorriso sumiu. Os olhos ficaram duros, frios. Ela se levantou, pegou a bolsa de grife que estava na cadeira ao lado e disse: Você é uma egoísta, Marta. O Rafael tinha razão sobre você. Passou a vida inteira sugando meu marido, fazendo ele se sentir culpado por tudo. E agora que ele precisa de você de verdade, você nega. Fiquei em choque. Não consegui nem responder. Ela saiu da padaria deixando eu ali, com um café pela metade e um nó na garganta que parecia que ia me sufocar. Naquela noite, o Rafael me ligou. Gritou comigo pelo telefone. Disse que eu era mesquinha, que ele tinha certeza que eu tinha dinheiro guardado e não queria emprestar por pura maldade. Que a Patrícia estava arrasada com a forma grosseira que eu tinha tratado ela. Tentei me explicar, mas ele desligou na minha cara. Fiquei 3 meses sem falar com meu filho. 3 meses de mensagens não respondidas, de ligações que caíam direto na caixa postal, até que ele ligou. A voz estava diferente, mais suave. Disse que tinha exagerado, que a Patrícia também reconhecia que tinha sido dura comigo, que eles queriam fazer as pazes. Me convidaram para jantar no apartamento deles. Fui com o coração nas mãos, levando uma torta de limão que o Rafael adorava. O jantar começou bem. A Patrícia estava simpática, contava histórias do trabalho, perguntava sobre o meu dia. Até que na hora da sobremesa, ela soltou a bomba. Marta, a gente tem uma notícia. Estou grávida. Vou ser avó. Meu primeiro pensamento foi de alegria genuína. Abracei os dois, chorei, agradeci a Deus. Finalmente algo que ia nos unir de novo. Que inocente! A Patrícia continuou. A gente já conversou e decidimos que vamos precisar de ajuda com o bebê. Você poderia se mudar para cá, para o quarto de hóspedes. Assim você ajuda a cuidar do neném e ainda economiza o aluguel que você paga. É bom para todo mundo. Ela falou como se estivesse me fazendo um favor. Mas eu vi a verdade por trás. Eles queriam uma babá de graça. Mas eu topei. Porque eu queria estar perto do meu neto, perto do meu filho. Achei que seria uma nova chance de ter uma família de novo. Me mudei 2 semanas depois. Levei apenas o essencial, porque o quarto que me ofereceram era pequeno, mas parecia um depósito adaptado. Mas eu não reclamei. O bebê nasceu. Um menino lindo, o Cauã. Quando eu peguei ele no colo pela primeira vez na maternidade, senti que tudo tinha valido a pena. Todas as humilhações, todas as dores, tudo. Porque agora eu tinha meu netinho. A rotina foi se estabelecendo. Eu acordava de madrugada quando o Cauã chorava. Trocava fralda, dava mamadeira, ninava até ele dormir de novo. A Patrícia dizia que precisava descansar porque a amamentação deixava ela exausta. Tudo bem, eu entendia. Durante o dia, eu cuidava do bebê enquanto fazia comida, limpava a casa, lavava a roupa. A Patrícia ficava no quarto dela, descansando. O Rafael chegava do trabalho e ia direto para o chuveiro, depois para o sofá, assistir televisão. Final de semana, eles saíam. Jantares, festas, churrascos na casa dos amigos. Eu ficava com o Cauã. Sempre. Nunca me ofereceram para eu sair, para descansar. Nada. Eu era a empregada. Pior, eu era a empregada que não recebia salário, porque eu continuava trabalhando no escritório de contabilidade. Saía de manhã cedo, trabalhava o dia inteiro, voltava e assumia o segundo turno cuidando do bebê e da casa. Aos finais de semana, quando deveria descansar,
Ficava em tempo integral com o Cauã. Não recebia nenhum obrigado. Um dia, eu estava exausta. Tinha sido uma semana difícil no trabalho. Meu chefe tinha me sobrecarregado de tarefas. Cheguei em casa e a Patrícia estava arrumada, maquiada, com um vestido bonito. Disse que ela e o Rafael iam no aniversário de casamento de uns amigos, que eu ficasse com o Cauã. Era sexta-feira. Eu só queria tomar um banho e dormir. Mas pedi. Pela primeira vez pedi. Patrícia, eu estou tão cansada. Será que só hoje vocês não poderiam levar o Cauã para sua mãe? Só hoje, para eu descansar um pouco. Ela me olhou como se eu tivesse pedido o mundo. Riu, uma risada seca, sem humor. Marta, você não faz mais nada. Só cuida de um bebê que dorme a maior parte do dia. Eu trabalho fora, cuido da casa e ainda assim não vivo reclamando. Você está ficando velha e preguiçosa. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa na cara. Eu não fazia nada. Trabalhava 8 horas por dia num emprego formal, depois cuidava do filho dela, limpava a casa dela, cozinhava para ela. Mas eu não fazia nada. Eles saíram. Fiquei com o Cauã, que estava gripado e passou a noite inteira chorando. Não preguei o olho. No sábado de manhã, eles chegaram quase meio-dia. Bêbados. Riram alto, acordaram o bebê que tinha acabado de dormir. Nem pediram desculpa. Naquela tarde, uma coisa aconteceu que mudaria tudo. Eu estava trocando a fralda do Cauã no quarto dele quando ouvi a Patrícia falando ao telefone na sala. Ela estava conversando com a mãe dela. Eu não queria escutar, mas as paredes do apartamento eram finas, ela disse. Mãe, está perfeito. A Marta faz tudo aqui em casa e não custa 1 centavo. Ainda paga metade das contas de luz e água. O Rafael falou com ela outro dia sobre isso. Foi aí que eu soube. Tudo tinha sido planejado desde o início. Continuei morando lá porque eu amava o Cauã. Aquele bebê tinha se tornado a razão da minha vida. Ele sorria quando me via, esticava os bracinhos para mim, chorava quando eu saía do campo de visão dele. Eu era mais mãe dele do que a Patrícia. Mas essa situação toda estava me destruindo por dentro. Eu tinha desenvolvido uma ansiedade terrível. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, sentindo que ia morrer. Comecei a ter crises de choro do nada. No trabalho, trancava no banheiro e chorava. Emagreci 8 quilos em 2 meses. Minhas colegas perceberam e ficaram preocupadas. A Sônia, que trabalhava comigo há 15 anos, me chamou para conversar. Marta, você não está bem. Você precisa sair dessa casa. Esse povo está te sugando a vida. Mas eu não conseguia, porque significava me afastar do Cauã. E ele precisava de mim. Quem ia cuidar dele se eu saísse? A Patrícia mal olhava para a criança. O Rafael chegava do trabalho e ia para o videogame. Eu era tudo que aquele bebê tinha. Foi então que aconteceu o impensável. Era um sábado de tarde. O Cauã tinha 1 ano e 3 meses. Eu tinha ido ao mercado fazer compras. Quando voltei, a porta do apartamento estava aberta. Estranhei. Entrei e ouvi gritos vindos do quarto do casal. Larguei as sacolas e corri. A cena que eu vi nunca vai sair da minha cabeça. O Cauã estava no chão do quarto, chorando desesperado. Tinha uma marca vermelha no rostinho dele, na bochecha. A Patrícia estava em pé, com a mão levantada, gritando com a criança. Ele tinha derrubado um batom dela, um batom de não sei quantos reais, e ela tinha batido no rosto do bebê. Meu neto. Meu bebê. Alguma coisa se rompeu dentro de mim naquele momento. Entrei no quarto, peguei o Cauã no colo, me coloquei entre ele e a Patrícia. Não encosta mais a mão nele. Ela riu na minha cara. Ele é meu filho, eu faço o que quiser. E você não manda nada aqui. Você é uma agregada, uma encostada que vive às nossas custas. Gritei de volta, coisa que eu nunca tinha feito. Às custas de vocês? Eu pago conta, eu limpo, eu cozinho, eu cuido do seu filho enquanto você fica no salão ou passeando com as amigas. Eu sustento essa casa tanto quanto vocês. O Rafael apareceu na porta do quarto. Tinha ouvido a discussão. Eu esperei que ele me defendesse, que defendesse o filho dele. Que visse a marca vermelha no rosto do Cauã e ficasse indignado.
Mas ele olhou para mim com um ódio que eu nunca tinha visto. Mãe, você vai sair da minha casa agora. Pega suas coisas e sai. Tentei falar, tentei explicar o que tinha acontecido, mas ele não quis ouvir. A Patrícia já tinha contado a versão dela, claro, que o Cauã tinha caído sozinho, que eu tinha chegado acusando ela de ter batido, que eu estava louca, paranoica, inventando coisas. Comecei a juntar minhas coisas, ainda com o Cauã no colo. Ele se agarrava em mim, chorava, gritava vovó, vovó. A Patrícia arrancou ele dos meus braços. Foi a última vez que segurei meu neto, por 3 anos. Voltei para o meu antigo apartamento. Por sorte, a inquilina que tinha assumido depois que eu saí tinha acabado de se mudar, então o proprietário aceitou me alugar de novo. Mas agora eu via aquele espaço com outros olhos, vazio, silencioso, solitário. Fiquei 2 semanas sem conseguir trabalhar direito. Ligava para o Rafael todos os dias. Ele nunca atendia. Mandava mensagens perguntando do Cauã, implorando para ver meu neto. Nada. Foi bloqueada no WhatsApp, no Instagram, em tudo. Era como se eu tivesse morrido para eles. Conversei com a Sônia, desabafei tudo. Ela me aconselhou a procurar um advogado, entrar com um pedido de convivência com o neto. Direito dos avós. Marquei uma consulta, mas o advogado disse que seria difícil, demorado, caro. E mesmo se eu ganhasse, seria apenas algumas horas por mês, supervisionadas. Decidi tentar uma última vez de forma amigável. Comprei presentes para o Cauã, brinquedos que eu sabia que ele ia adorar. Fui até o apartamento numa tarde de sábado. Toquei a campainha. A Patrícia abriu a porta, mas deixou a corrente de segurança trancada. Nem me deixou entrar. Falou através da fresta. Marta, você não é bem-vinda aqui. O que você fez foi grave. Você me acusou de agredir meu filho. Espalhou mentiras sobre mim. Eu nunca bati no Cauã. Aquilo foi um acidente. E você transformou em algo horrível porque você é uma pessoa amarga e ressentida. Tentei me defender, mas ela fechou a porta na minha cara. Fiquei ali, parada no corredor daquele prédio, com uma sacola cheia de brinquedos nas mãos, sentindo a humilhação mais profunda que já tinha sentido na vida. Voltei para casa arrasada. Naquela noite, tomei todos os remédios de ansiedade que o médico tinha receitado de uma vez. Não foi uma tentativa de suicídio exatamente. Eu só queria parar de sentir aquela dor. Queria dormir e não acordar mais. Acordei 2 dias depois num hospital. A Sônia tinha ido na minha casa porque eu não atendia o telefone e não tinha aparecido no trabalho na segunda-feira. Ela tinha uma cópia da chave do meu apartamento para emergências. Me encontrou desacordada. Os médicos disseram que eu tinha tido sorte, que mais 1 hora e teria sido fatal. Fiquei internada 5 dias. Atendimento psicológico, medicação controlada. Quando recebi alta, voltei para casa com a certeza de que tinha chegado no fundo do poço. Mas a verdade é que eu ainda nem tinha começado a cair de verdade. Porque 2 semanas depois, numa quinta-feira de manhã, a polícia bateu na minha porta. Eram 7 horas da manhã. Eu estava me arrumando para ir trabalhar quando ouvi as batidas fortes na porta. Abri e dei de cara com 2 policiais, um homem e uma mulher. Marta Cristina dos Santos? Sou eu, respondi, com o coração já disparando. A senhora está sendo presa em flagrante por posse de drogas com intenção de tráfico. Eu não entendi. Achei que era um engano, que tinham vindo no apartamento errado. Mas eles entraram, me deram voz de prisão, me algemaram, revistaram meu apartamento inteiro e encontraram. Na parte de cima do meu guarda-roupa, dentro de uma caixa de sapatos velha que eu nem lembrava que existia, tinha uma quantidade enorme de cocaína. Pacotes e mais pacotes. Eu entrei em choque. Comecei a gritar que aquilo não era meu, que eu nunca tinha usado drogas na vida, que alguém tinha colocado ali. Mas quanto mais eu falava, mais parecia culpada. Me levaram para a delegacia. Tirou foto, tomou as digitais, aquele processo todo humilhante que você vê na televisão. Me jogaram numa cela com outras 6 mulheres. Fiquei ali, sentada num canto, tremendo, sem entender o que estava acontecendo. Como aquilo tinha ido parar no meu apartamento? Quem tinha colocado? Por quê?
Quando finalmente pude fazer uma ligação, liguei para o Rafael. Eu não tinha mais ninguém. Ele atendeu. Filho, eu estou presa. Tenho um engano terrível. Racharam drogas no meu apartamento, mas eu juro que não sei como foi parar lá. Você precisa me ajudar. Precisa arranjar um advogado, por favor. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Eu sei, mãe. A gente foi quem te denunciou. E desligou. Meu mundo desabou. Não fazia sentido. Por que meu filho faria isso? Por que a Patrícia? Foi só na audiência de custódia, 2 dias depois, que eu entendi tudo. A Patrícia prestou depoimento como testemunha. Ela disse, chorando muito, interpretando perfeitamente o papel de nora preocupada, que tinha desconfiado do meu comportamento há meses, que eu tinha ficado paranoica, agressiva, que tinha inclusive tentado agredir ela e o Cauã, que ela tinha começado a suspeitar de uso de drogas, que conversou com o Rafael e eles decidiram investigar, que foram no meu apartamento quando eu não estava, porque ela ainda tinha uma cópia da chave de quando eu morava com eles, e encontraram as drogas. Tudo mentira. Tudo friamente calculado. Mas o pior ainda estava por vir. O Rafael pediu para falar na audiência. O juiz permitiu. Meu filho se levantou, olhou para mim pela primeira vez desde que eu tinha entrado naquela sala e falou: Meritíssimo, minha mãe sempre foi uma pessoa difícil. Eu fui criado por ela sozinha e ela sempre foi controladora, manipuladora. Quando eu casei, ela não aceitou. Começou a inventar histórias sobre minha esposa, a causar problemas no nosso casamento. Quando nosso filho nasceu, ela foi morar com a gente e a situação piorou. Ela queria controlar tudo. Dizia que eu e minha esposa éramos pais ruins, que só ela sabia cuidar do bebê. Teve um dia que minha esposa, sem querer, derrubou meu filho no chão. Foi um acidente. Ela estava com ele no colo e escorregou. Minha mãe surtou, nos acusou de agressão, de maus tratos. Tivemos que pedir para ela sair da nossa casa. Depois disso, ela começou a nos perseguir, a aparecer no nosso prédio, a mandar mensagens ameaçadoras dizendo que ia tirar nosso filho de nós. Ficamos com medo. Quando descobrimos as drogas, entendemos tudo. Ela estava usando, por isso o comportamento agressivo e paranoico. E provavelmente estava vendendo também, porque ela não tinha dinheiro para sustentar um vício desses com o salário dela. Meritíssimo, eu peço, imploro, que o senhor dê a pena máxima para minha mãe. Porque eu tenho medo do que ela pode fazer quando sair. Tenho medo por minha família, por meu filho pequeno. Ela precisa ficar longe da gente. Cada palavra era uma facada. Meu filho, o menino que eu criei, que eu sacrifiquei minha vida inteira por ele, estava ali, na frente de um juiz, de um tribunal cheio de gente, pedindo para eu apodrecer na cadeia. Tentei falar, tentei gritar a verdade, mas minha advogada dativa, uma menina recém-formada que mal tinha olhado para o meu processo, me segurou e pediu para eu ficar quieta. Fui condenada a 6 anos de prisão. 6 anos. Por um crime que eu não cometi, com provas que tinham sido plantadas pela minha própria nora, com o testemunho do meu próprio filho me incriminando. Quando a sentença saiu, olhei para o Rafael. Ele estava abraçado com a Patrícia. Ela escondia o rosto no peito dele, fingindo estar emocionada. Mas por um segundo, só um segundo, ela olhou para mim. E sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, que só eu vi. Um sorriso de vitória. Foi quando eu entendi. Tudo tinha sido planejado desde o começo. Eles queriam me destruir completamente, me tirar da vida deles de uma forma que eu nunca mais pudesse voltar. E tinham conseguido. Fui levada de volta para a cela. Sentei num canto e chorei até não ter mais lágrimas. Uma das detentas, uma mulher forte, cheia de tatuagens, se aproximou. Primeira vez? Assenti com a cabeça. Ela se sentou do meu lado. Quanto tempo você pegou? 6 anos. Ela assobiou baixinho. Pesado. O que você fez? Nada, respondi. Eu não fiz nada. Ela deu uma risada sem humor. Aqui dentro, mana, todo mundo é inocente. Mas pela primeira vez na vida, eu realmente era.
Me transferiram 2 semanas depois para a penitenciária feminina de Franco da Rocha. 3 horas de São Paulo. Uma estrutura velha, superlotada, suja. Celas com 12 mulheres, onde deveria ter 6. Um banheiro só, sem privacidade nenhuma. Comida intragável. Baratas, ratos. Violência. Nos primeiros meses, eu só queria morrer. Passava os dias deitada na minha cama, olhando para o teto. As outras detentas me deixavam em paz. Viram que eu estava destruída demais para incomodar. O Rafael e a Patrícia tentaram me visitar no primeiro mês. Apareceram num domingo de visitação. Eu estava no pátio quando a agente penitenciária me chamou. Dona Marta, a senhora tem visita. Quando eu vi quem era, senti uma raiva tão grande que meu corpo todo tremeu. Mandei dizer que eu não queria ver eles. Nunca. A agente voltou. Eles estão insistindo. Dizem que precisam falar com a senhora. Não quero, repeti. Podem ir embora. Eles voltaram no mês seguinte, e no outro, e no outro. Durante 3 meses seguidos, eles apareceram todo domingo de visitação. E todo domingo eu recusava. Até que pararam de vir. Fiquei sozinha. Completamente sozinha. Não tinha mais ninguém no mundo. A Sônia tinha tentado me visitar uma vez, mas era muito longe, muito complicado. Ela tinha a vida dela. Entendi. Não culpei ela. Passei meu primeiro aniversário na prisão. 61 anos. Sozinha numa cela fedorenta, comendo uma marmita de arroz com salsicha que mais parecia ração. Pensando no meu neto, no Cauã, que devia estar com 2 anos agora. Será que ele lembrava de mim? Será que perguntava pela vovó? Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a mudar. Teve uma detenta, a Joelma, que era meio que a líder do pavilhão. Mulher de uns 40 anos, presa por estelionato. Ela tinha uma inteligência impressionante. Tinha estudado até o ensino médio, lia muito, era esperta. Um dia ela sentou do meu lado no refeitório. Dona Marta, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você não luta? Olhei para ela sem entender. Lutar como? Você diz que é inocente, que te incriminaram, que plantaram provas. Então por que você está aqui, definhando, esperando a morte chegar? Por que não luta para provar sua inocência? Porque não tem como, respondi. É a palavra deles contra a minha. E eles têm dinheiro, têm advogados. Eu não tenho nada. A Joelma me olhou com uma mistura de pena e impaciência. Todo mundo tem alguma coisa, Dona Marta. Você só precisa descobrir o que é. Aquela conversa plantou uma semente. Comecei a pensar, a realmente pensar, pela primeira vez em meses. E comecei a lembrar de coisas. Pequenos detalhes que, na época, não tinham feito sentido, mas que agora começavam a formar um quadro. Eu lembrei do dia que a Patrícia apareceu no meu trabalho pedindo dinheiro emprestado. Ela tinha uma cópia da chave do meu apartamento. Eu tinha dado para o Rafael quando ele era adolescente para casos de emergência. Ele nunca tinha devolvido. Lembrei que 2 semanas antes de ser presa, tinha chegado em casa e sentido que algumas coisas estavam fora do lugar. Nada óbvio, mas pequenas coisas. Uma gaveta que eu tinha certeza que tinha deixado fechada estava entreaberta. Uns papéis na mesa que estavam em ordem diferente. Na época, achei que estava ficando paranoica mesmo, como a Patrícia dizia. Mas agora eu entendia. Eles tinham entrado no meu apartamento, tinham plantado as drogas e depois tinham me denunciado. Mas por quê? Essa era a pergunta que me consumia. Por que fazer isso? Só para se livrar de mim? Parecia exagerado demais. Tinha que ter outro motivo. Comecei a conversar mais com a Joelma. Ela tinha uma cabeça boa para essas coisas, para entender motivações, interesses. Ela me fez perguntas. A Patrícia vem de família rica? Sim, o pai dela tem uma rede de farmácias. E você? Você tem alguma coisa de valor? Alguma herança esperando? Alguma propriedade? Não, eu não tenho nada. Nunca tive nada. Ela insistiu. Pensa bem, Dona Marta. Alguma coisa que talvez você nem saiba que tem valor. Foi aí que eu lembrei. Minha avó, a mãe do meu pai, tinha morrido quando eu tinha 20 e poucos anos. Ela tinha uma casinha simples em Itaquera. No testamento, ela deixou a casa dividida entre os 3 filhos dela. Meu pai ficou com 1/3. Quando meu pai morreu,
Anos depois, aquele terço passou para mim. Mas eu nunca tinha feito nada com isso. A casa estava alugada, os outros 2 donos, meus tios, administravam tudo. Eu recebia um valor ridículo de aluguel, uns R$ 300 por mês, que caía na minha conta e eu nem prestava atenção. Mas Itaquera tinha se desenvolvido muito nos últimos anos. A região tinha valorizado por causa do metrô, do estádio da Copa. Aquela casinha, que 20 anos atrás não valia nada, agora devia valer alguma coisa. Contei isso para Joelma. Ela arregalou os olhos. Dona Marta, você precisa descobrir quanto vale essa propriedade. Mas como? Eu estava presa. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha acesso a nada. A Joelma tinha uns contatos. Gente de fora que ajudava ela com algumas coisas. Ela conseguiu que uma advogada amiga dela, que visitava outra detenta, desse uma olhada no meu caso. A advogada foi atrás dos registros da propriedade. Voltou 3 semanas depois. Dona Marta, aquela casa vale R$ 800 mil. Minha parte, 1/3. Valia R$ 260 mil. Era uma fortuna. Uma fortuna que eu nem sabia que tinha. Uma fortuna que o Rafael sabia que eventualmente seria dele quando eu morresse. Mas ele não queria esperar eu morrer de velhice. Não com a Patrícia no ouvido dele, com os luxos que ela queria, com a vida cara que eles levavam. Eles precisavam desse dinheiro agora. E a forma mais rápida de conseguir era me tirar do caminho. Se eu estivesse presa, condenada por tráfico, seria fácil me declarar incapaz. O Rafael, como único filho, conseguiria uma procuração, venderia minha parte da propriedade. Era isso. Era por isso que eles tinham feito tudo. Por R$ 260 mil, meu filho tinha me destruído. A raiva que eu senti naquele momento foi diferente de tudo que eu tinha sentido antes. Não era desespero, não era tristeza, era fúria pura, cristalina, fria. Eu tinha perdido 1 ano da minha vida naquele inferno. 1 ano longe do meu neto, da minha liberdade, da minha dignidade. Por ganância, por dinheiro. A Joelma viu a mudança em mim. Agora sim, Dona Marta. Agora você está pronta para lutar. Conversamos durante semanas, planejando. A advogada amiga dela não podia me representar oficialmente, mas deu uns conselhos. Eu precisava de provas de que as drogas tinham sido plantadas. Precisava de alguma coisa que ligasse o Rafael e a Patrícia à compra daquelas drogas, à entrada no meu apartamento. Parecia impossível, mas então eu tive uma ideia. O prédio onde eu morava tinha câmeras de segurança na entrada. Não eram câmeras boas, o sistema era velho, mas tinham câmeras. Se o Rafael e a Patrícia tinham entrado no meu apartamento para plantar as drogas, as câmeras tinham que ter gravado. O problema é que já tinha se passado mais de 1 ano. As gravações com certeza tinham sido apagadas. Ou não. A advogada foi atrás. Descobriu que o síndico do prédio, o seu Manuel, era um senhor antigo, meio paranoico, que guardava todas as gravações em HDs externos. Ele tinha medo de assaltos, de processos, essas coisas. Guardava tudo. A advogada foi falar com ele, explicou a situação. O seu Manuel lembrava de mim. Eu sempre tinha sido educada com ele, sempre pagava o condomínio em dia. Ele concordou em procurar as gravações da data aproximada que eu tinha calculado que eles tinham entrado lá. 2 semanas de espera. 2 semanas que pareceram 2 anos. Até que a advogada voltou, com um pendrive na mão e um sorriso no rosto. A gente conseguiu, Dona Marta. Eles entraram no seu apartamento no dia 12 de março, às 3 da tarde. Ficaram lá dentro por 40 minutos e saíram. Está tudo gravado. Comecei a chorar. Pela primeira vez em mais de 1 ano, chorei de alívio. Tinha prova. Tinha como provar minha inocência. Entramos com um pedido de revisão da sentença. Juntamos as gravações, um laudo técnico mostrando que as drogas não tinham nenhuma digital minha, só de pessoas não identificadas que provavelmente tinham usado luvas. Um depoimento do seu Manuel confirmando que o Rafael tinha uma cópia da chave do apartamento. Demorou 6 meses para a justiça analisar. 6 meses de ansiedade, de esperança misturada com medo de me decepcionar de novo. Até que saiu a decisão. Sentença anulada. Prisão revogada. Eu estava livre. Quando a agente penitenciária veio me buscar na cela para me dar a notícia, eu desabei no chão. Chorei tanto que fiquei sem ar.
As outras detentas comemoraram comigo. A Joelma me abraçou forte. Você conseguiu, Dona Marta. Você lutou e conseguiu. Juntei minhas poucas coisas. 3 anos, 3 meses e 17 dias depois de entrar naquela prisão, eu estava saindo. Mas eu não era mais a mesma Marta que tinha entrado. O processo contra o Rafael e a Patrícia foi rápido depois disso. Com as provas todas, eles não tinham como se defender. Foram denunciados por falsidade ideológica, denunciação caluniosa, invasão de domicílio. O advogado deles tentou fazer um acordo, ofereceram devolver o dinheiro que tinham conseguido vender da minha parte da casa, eles tinham vendido mesmo, logo depois que eu fui presa, em troca de eu retirar as acusações. Eu recusei. Não era sobre dinheiro. Era sobre justiça. O julgamento foi marcado. Eu estava lá, na primeira fila, bem na frente deles. O Rafael não conseguia me olhar nos olhos. Ficava de cabeça baixa o tempo todo. A Patrícia tentava manter a pose, mas eu via o desespero no rosto dela. Minha advogada, agora sim uma advogada de verdade que eu tinha contratado com o dinheiro que sobrou da venda da casa, foi impecável. Mostrou as gravações, os laudos, os depoimentos, destruiu a versão deles pedaço por pedaço. Na hora dos depoimentos, eu tive a chance de falar. Olhei para o meu filho e disse: Rafael, eu te dei a vida. Te criei sozinha, trabalhei 2 empregos para você não passar necessidade, abri mão da minha própria vida para você ter oportunidades, e você me pagou me colocando na cadeia. Por dinheiro. Você destruiu sua mãe por dinheiro. Eu nunca vou te perdoar. Nunca. Mas quero que você saiba uma coisa. Eu venci. Você tentou me destruir e eu voltei mais forte. E agora você vai pagar por tudo que fez. Ele começou a chorar. Pela primeira vez, vi meu filho chorar. Mas não senti pena. Não senti nada. Aquele homem ali não era mais meu filho. Era um estranho. A Patrícia foi condenada a 4 anos de prisão. O Rafael, por ser considerado coautor e ter prestado falso testemunho, pegou 5 anos. Quando a sentença saiu, a Patrícia gritou, esperneou, foi arrastada pelos seguranças. O Rafael só abaixou a cabeça. Antes dele ser levado, ele olhou para mim e sussurrou: Me desculpa, mãe. Eu não respondi. Só virei as costas e saí daquele tribunal. Saí e não olhei para trás. Hoje, 2 anos depois, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Com o dinheiro que sobrou da venda da casa, depois de pagar as dívidas e os advogados, comprei um apartamento pequeno, mas meu, em Santo André. Consegui um emprego melhor, numa empresa de logística, ganhando quase o dobro do que ganhava antes. Tenho plantas na varanda, um gato chamado Chico. Amigas de verdade que conheci num grupo de terapia para mulheres que sofreram traumas familiares. Saio, vou no cinema, viajo. No mês passado fui para Porto Seguro, realizei meu sonho de conhecer o Nordeste. Comecei a fazer terapia, a cuidar da minha saúde mental. Emagreci o que precisava, não por estresse, mas por estar cuidando de mim. Pratico caminhada todo dia de manhã. Me sinto viva de novo, livre. O Rafael me mandou uma carta da prisão há uns 6 meses. Não abri, joguei no lixo. Seja lá o que ele tinha para dizer, não me interessa mais. A Patrícia tentou me ligar de um telefone público da penitenciária. Bloqueei o número. Eles não fazem mais parte da minha vida. Nunca mais vão fazer. O Cauã, meu neto, está sendo criado pelos pais da Patrícia agora. Penso nele todos os dias. Me pergunto se ele lembra de mim, se pergunta onde eu estou. Um dia, quando ele for mais velho, se ele quiser me procurar, eu vou estar aqui. Vou contar a verdade para ele. Mas não vou correr atrás. Aprendi que algumas coisas a gente precisa deixar ir. Tem gente que me pergunta se eu sinto raiva ainda. E eu respondo que não. Raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eu não quero mais veneno na minha vida. Eu quero paz, quero alegria. Quero viver os anos que me restam para mim, fazendo o que me faz bem, cercada de quem me valoriza de verdade. Aqueles 3 anos na prisão, por mais horríveis que tenham sido, me ensinaram quem eu realmente sou. Me ensinaram que eu sou forte, que eu sou capaz,
que eu não preciso de ninguém para me completar ou me validar. Aprendi que família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem fica do seu lado nos piores momentos. E às vezes, essas pessoas são amigas, são conhecidas que viram amigas, são até detentas numa prisão que te ensinam a lutar. Aprendi que perdoar não significa aceitar o que fizeram. Significa soltar o peso, seguir em frente. Eu perdoei o Rafael, sim. Mas perdoar não significa reconciliar. Ele fez escolhas. Agora vive com as consequências, assim como eu vivo com as minhas. Só que as minhas consequências, hoje, são boas. São uma vida reconstruída, uma dignidade recuperada, uma liberdade conquistada. Olho no espelho e vejo uma mulher diferente da que entrou naquela prisão. Mais velha, sim. Tenho 65 anos agora. Cabelos mais brancos, rugas mais profundas, mas os olhos são diferentes. São olhos de quem sobreviveu, de quem venceu, de quem se recusou a ser destruída. E sabe qual é a melhor parte? Eu gosto dessa mulher que eu vejo no espelho. Gosto da minha companhia. Não tenho medo de ficar sozinha porque descobri que estar sozinha é diferente de estar solitária. Eu tenho a mim mesma. E isso é mais do que suficiente. Então, para você que está me ouvindo agora, seja você quem for, onde quer que esteja, eu quero te dizer uma coisa. Se você está passando por uma situação difícil, se está sendo traída por quem você ama, se está se sentindo sem saída, sem esperança, eu te digo, você é mais forte do que imagina. Eu pensei que tinha chegado no fim. Pensei que minha vida tinha acabado, mas estava só começando. A vida que eu vivo hoje é 1000 vezes melhor do que a que eu vivia antes. Porque antes eu vivia para agradar os outros, para ser a mãe perfeita, a funcionária exemplar, a avó dedicada. Hoje eu vivo para mim. E não tem preço que pague isso. Não aceite migalhas de afeto de ninguém. Não aceite ser tratada como segunda opção, como empregada, como capacho. Você vale mais que isso. Muito mais. E se precisar atravessar o inferno para descobrir isso, atravesse. Porque do outro lado tem uma versão sua que você nem imagina que existe. Uma versão forte, corajosa, independente. Foi o que aconteceu comigo. Eu atravessei meu inferno. E do outro lado, me encontrei. Me encontrei de verdade, pela primeira vez na vida. E agora ninguém mesmo, vai tirar isso de mim. Essa é minha história. A história de como meu filho me colocou na cadeia e como isso foi a melhor coisa que já me aconteceu. Parece loucura, eu sei. Mas é a verdade. Minha verdade. E você, que está aí me ouvindo até o final, o que você faria no meu lugar? Teria conseguido perdoar? Teria conseguido reconstruir a vida? Conta pra mim nos comentários. Quero saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, se te fez sentir alguma coisa, compartilha. Porque talvez tenha alguém por aí precisando ouvir que é possível sobreviver ao pior e sair mais forte do outro lado. Um beijo no coração de cada um. E lembra, você é mais forte do que pensa. Sempre foi. Só precisava descobrir.